Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é Juliano e bem-vindos ao Alemão no Ponto. E no vídeo de hoje, vocês irão aprender um pouco mais sobre o nominativo. Pois nesse vídeo, eu vou trazer para vocês a declinação dos adjetivos no nominativo. Vocês estão prontos? Pois vamos nessa! Então, pessoal, falei para vocês no vídeo onde eu ensino sobre os casos que a declinação nos ajuda a saber quem é o objeto direto, quem é o sujeito, quem é o objeto indireto e, no caso do genitive, nos ajuda também a saber sobre a relação entre as pessoas ou entre as pessoas e os objetos. Mas a declinação pode nos ajudar também com mais uma coisa. Por exemplo, no caso da declinação, quando nós utilizamos adjetivos. Essa declinação pode nos ajudar a saber se uma palavra é masculina, feminina, neutra ou mesmo se ela se encontra no plural. Mas para começar, é importante vocês saberem uma coisa, pessoal. Que o adjetivo que sofre a declinação é o adjetivo que se encontra antes do nome e não o adjetivo sozinho. Por exemplo, se eu falo Die Frau ist schlau. Die Frau ist schlau. A mulher é inteligente. Schlau significa inteligente. E como vocês podem notar, o adjetivo aqui não sofreu declinação. Ele continua da mesma forma. Schlau, schlau. Mais um exemplo. Der Mann ist klein. Der Mann ist klein. O homem é pequeno. Klein é pequeno. Mais uma vez, a gente consegue perceber que o adjetivo não sofreu declinação. Então, o adjetivo sozinho, ele não sofre declinação. Então, quando ele vai sofrer declinação? Quando ele se encontra na frente do nome. Por exemplo, Die schlaue Frau ist hier. Die schlaue Frau ist hier. A mulher inteligente está aqui. Die schlaue Frau ist hier. Vocês conseguiram perceber? Houve aqui uma declinação no adjetivo. O schlau passou para schlaue. Mais um exemplo. Ein kleiner Mann steht vor dem Haus. Ein kleiner Mann steht vor dem Haus. Um homem pequeno está em pé em frente à casa. Nesse caso, houve também uma declinação no adjetivo. Ele passou de klein para kleiner. Então, como vocês puderam notar, não é todo adjetivo que sofre declinação, e sim o adjetivo que se encontra na frente de um nome. E com isso em mente, vocês vão conhecer agora a declinação que acontece nos adjetivos no nominativo. Começando com os adjetivos que se encontram depois do artigo definido. Iniciando com o masculino, nós temos der kluge Mann. Der kluge Mann. Klug, pessoal, significa inteligente, esperto, sábio. Então, der kluge Mann significa o homem esperto, ou o homem sábio. Já no feminino, nós temos die nette Frau. Die nette Frau. Nett significa gentil, agradável, legal. Então, die nette Frau, a mulher gentil. Lembrando, pessoal, que essa declinação acontece no nominativo. Então, quando a palavra se encontra no sujeito da frase. Como exemplo, die nette Frau macht gerne Yoga. Die nette Frau macht gerne Yoga. A mulher gentil gosta de fazer yoga. Die nette Frau macht gerne Yoga. E como nós podemos ver, die nette Frau é o sujeito da frase. Então, se encontra no nominativo. Beleza, pessoal? Agora, voltando para onde a gente estava, vamos voltar agora com uma palavra neutra. Das lustige Kind. Das lustige Kind. Lustig, pessoal, significa engraçado, divertido. Então, das lustige Kind, a criança engraçada, a criança divertida.
E por último, nós temos o plural. Die bunten Blumen. Die bunten Blumen. Bunt, pessoal, significa colorido. Bunt. Então, die bunten Blumen significa as flores coloridas. Agora, olhando para a declinação dos adjetivos, nós podemos notar que somente no plural houve uma declinação diferente das demais, já que eu adicionei EN no final do adjetivo ao invés de somente o E, como nos demais casos. Então, como vocês conseguem ver, a declinação que acontece nos adjetivos acompanhados dos artigos definidos no nominativo é bastante simples. É no fim dos adjetivos, com exceção do plural, que aí a gente vai colocar EN no final. Mas você pode estar se perguntando, Juliano, mas você falou no início do vídeo que a declinação dos adjetivos iria me ajudar a saber quando uma palavra é masculina, feminina, neutra ou se ela se encontra no plural. Mas no caso dos artigos definidos, a gente só conseguiu notar uma diferença na declinação no caso do plural. Nos demais casos, a declinação foi idêntica. E por que isso, pessoal? Então, quando se trata da declinação dos adjetivos no nominativo com os artigos definidos, a gente já consegue distinguir se uma palavra é masculina, feminina ou neutra, justamente por conta dos artigos definidos, o der, o die e o das. Afinal de contas, vocês já sabem, der a gente usa no masculino, das no neutro e die no feminino. Onde pode restar dúvida para vocês é se uma palavra é feminina ou se uma palavra se encontra no plural, já que em ambos os casos a gente vai utilizar o die. E com a ajuda da declinação do adjetivo, a gente consegue tirar essa dúvida, já que no caso do feminino, a gente simplesmente coloca o e no fim do adjetivo e no caso do plural, a gente coloca o en. Então, a declinação do adjetivo acaba por nos ajudar a distinguir uma da outra, pois o adjetivo não declina da mesma forma em ambos os casos. Agora, passando para a declinação dos adjetivos no nominativo, depois dos artigos indefinidos, vocês irão conseguir perceber que a declinação vai ser diferente, mas, da mesma forma, também vai ser bem fácil de lembrar. E eu vou utilizar os mesmos adjetivos que eu utilizei nos exemplos passados, para que vocês possam focar somente na declinação. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, começando com o masculino. Ein kluger Mann. Ein kluger Mann. Um homem esperto. Percebam que agora, além do E que a gente já tinha no artigo definido, a gente colocou mais um R, ficando o adjetivo com o final ER. No feminino, fica eine nette Frau. Eine nette Frau. Uma mulher gentil. No caso do feminino, a gente manteve igualzinho como no artigo definido. Isso é, a gente adicionou somente o E no final do adjetivo. No neutro fica ein lustiges Kind. Ein lustiges Kind. Uma criança engraçada. Então, no neutro, a gente manteve o E que a gente já tinha no final do adjetivo com o artigo definido e adicionou mais um S, ficando com o final ES. E por último, no plural, a gente tem o bunte Blumen. Bunte Blumen. E como vocês aprenderam no vídeo passado, a gente não utiliza nenhum artigo indefinido no plural. E nesse caso, a gente também não vai colocar o EN, como a gente colocou com o artigo definido, e sim o E sozinho no final do adjetivo. Então, como vocês puderam notar, há bem mais mudanças na declinação com o artigo indefinido, mas vai ser igualmente fácil de lembrar. Então, pessoal, vocês podem começar tendo como base a mesma regrinha que vocês tiveram em relação aos artigos definidos, colocando um E
no final do adjetivo, mas nesse caso, inclusive do plural. E além disso, nós vamos fazer também algumas alterações na declinação com base no gênero da palavra. Afinal de contas, como eu falei para vocês, a declinação iria nos ajudar a descobrir o gênero das palavras. E o que indica que uma palavra é masculina quando a gente usa o artigo definido? É o der. Então, no artigo definido, eu não terei o der para me ajudar a identificar que uma palavra é masculina. Mas eu irei pegar a última letra do der, o R, e adicionar também na declinação do nosso adjetivo. Então, com o artigo definido fica der kluge Mann e com o artigo indefinido fica ein kluger Mann. Dessa forma, eu consigo identificar bem mais fácil que se trata de uma palavra masculina. Já no caso do feminino, qual era o artigo que me ajudava a descobrir se uma palavra era masculina, feminina ou neutra? Era o die. Então, no artigo definido, eu não vou ter o die. Sendo assim, eu pego a última letra do die, o E, e eu adiciono também no meu adjetivo, para demonstrar que se trata de uma palavra feminina. Mas como a gente já colocou um E ali, então a gente deixa como está. Não faria sentido eu colocar dois S no final. Então, com o artigo definido fica die nette Frau e com o artigo indefinido fica eine nette Frau. E no caso das palavras neutras, o artigo definido que me ajudava a saber que uma palavra era neutra era o das. Sendo assim, no artigo indefinido eu não terei o das, mas eu vou pegar a última letra do das, o S, e adicionar também no fim do meu adjetivo, ficando assim com ES no final. Com artigo definido fica das lustige Kind e com artigo indefinido fica ein lustiges Kind. E por último, pessoal, qual era o artigo que eu utilizava no plural? Era também o die. E assim como eu fiz no feminino, para não ficar dois S no final, eu mantenho somente um E. Então fica die bunten Blumen e bunte Blumen. Então, pessoal, qual é o truque para a gente lembrar como fica na hora da declinação no nominativo com os artigos indefinidos? É só você pensar que é o E no fim mais a última letra do artigo definido da palavra. Mas lembrando que para a gente não repetir duas vezes o E no final. Então, no caso do plural e do feminino, a gente mantém só o E no final. Viram como é simples e que, na verdade, a declinação nos ajuda bastante no alemão? E por hoje é só. E o Hausaufgabe vai ser bem fácil. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo qualquer frase com um artigo indefinido seguido de um adjetivo no nominativo. Pode ser, pessoal? Pode ser no masculino, no feminino, no neutro, como você quiser. E não se esqueçam que aqui na descrição do vídeo tem um Hausaufgabe extra para vocês. E se vocês gostam do canal, não se esqueçam de dar um like e muito obrigado por todos os comentários e por todas as curtidas que vocês deixam nos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.